em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada para os íntimos. 3. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Acaso, onde cada caso é um caso. E o episódio de hoje é para você que gosta de surpresas, porque a gente vai falar sobre um filme, só que a gente vai falar de uma forma surpreendente. O filme de hoje é Jogos Mortais 10, que estreou nos cinemas, ninguém estava esperando, não sei se alguém pediu por isso, mas eu gostei muito que ele foi lançado. Para ter esse bate-papo aqui comigo hoje, eu tenho o Vinícius de Oliveira, que é um cara que não acompanhou a história dos Jogos Mortais, ele caiu de gaiato nesse navio e estudante de Física Médica. Olá, eu não faço a menor ideia do que acontece nos Jogos Mortais e eu tenho muitas perguntas. E Arthur Gasparindo, um grande apreciador de Jogos Mortais que acompanhou toda a saga e também é estudante de Biologia. É isso aí, cara. Na verdade, eu não acompanho particularmente nada, eu só não tenho nada pra fazer com o meu tempo livre, então eu vejo muitos filmes muitas vezes. É sobre isso. Era pra falar mais alguma coisa? Bom, já que ninguém tem nada a dizer, eu tenho algo a dizer. Para nos acompanhar nessa fantástica jornada nesse filme, nós também temos a Gabriela Larissa, nossa grande camarada, muito fã de filmes de terror, especificamente Jogos Mortais, cujo ela gosta muito. E também ela é biomédica, mestrada, tá fazendo um doutorado e é neurocientista. E olha só, a história tem tudo a ver com o cérebro hoje. É verdade. Ah, é verdade. Ah, ok. Bom, ele tinha um câncer no cérebro. O personagem tinha cérebro. É sobre isso! Enfim, pra contextualizar você de casa que não deve ter visto esse filme... E eu também, se você puder contextualizar. Você viu esse filme? Pode contextualizar dos outros também, se quiser. Não. Enfim... Vamos contar agora 10 filmes de Jogos Mortais. Mentira, não vamos fazer isso. Vai, conta. Não, mas a gente vai fazendo ao longo do... 10 minutos, um pra cada filme. 1 minuto. Primeiros 9, gente, são 12 filmes. E esse filme, Jogos Mortais 10, é o 13º. O quê? É porque tem 2 que são spin-offs, mas que tem o John Kramer também. Falta essa informação, gente. É importante falar essas coisas. São 12 filmes. Basicamente, temos lá Jogos Mortais 1, 2 e 3. Essa, pra mim, é a trilogia. Se você não quiser ver 12 filmes, mas quiser saber sobre Jogos Mortais, vejam esses filmes. Esses filmes são, genuinamente bons. Eles são Não, 1, muito 2, bons. 3 e 5, vai. Não, 1, 2 e 3, ponto. Os outros, é que 1, 2 e 3 é quando o Jigsaw tava vivo ainda. Ele morre no terceiro filme? O Fábio já disse isso. E esses 3 filmes, eles contam uma história. Eles contam a história do John Kramer, que era um velho que ficou com câncer. Quer dizer, eu não sei se ele era velho, mas ele parecia muito velho. E ele tinha câncer no cérebro. Primeiro filme dos Jogos Mortais. 2 caras numa sala e eles têm que se matar por algum motivo. E aí no final mostra que tinha um corpo no chão e esse corpo na verdade era o cara que tava fazendo tudo e todo mundo achava que ele tava morto. Acabou. Aí no 2 a gente descobre que aquele cara é um famigerado serial killer que põe as pessoas numa sala e manda elas lutarem pela vida delas e ele acha que assim vai fazer as pessoas valorizarem a vida delas. No 3, a gente descobre o porquê que ele tava fazendo isso. O cara tinha câncer no cérebro, o cara tava quase morrendo e ele teve que lutar pela vida dele porque ele tinha câncer no cérebro. E aí ele fala assim, as pessoas não apreciam a vida do jeito que eu aprecio a vida, elas têm que apreciar a vida na marra. E aí ele morre. E tem mais 7 filmes depois. Depois, o próximo filme mostra que ele tinha discípulos, ele tinha um cara que trabalhava no FBI, que trabalhava pra ele e mandava matar as pessoas lá, e ele tava indo atrás do cara que matou a irmã dele. Esse cara começou a disfarçar os assassinatos dele, que ele estava investigando o assassino da irmã dele, como se fossem assassinatos do Jigsaw, só que eram pessoas que ele queria matar, então ele não queria dar uma chance pra elas.
Mas ele sabia tudo, ele fazia as parafernália igual do Jigsaw, ele tinha todo o processo, só que ele não dava uma chance pra pessoa se safar de verdade. E aí, era só uma ele forma... só queria se safar, não chegarem nele, falarem tipo, nossa, mais um caso daquele cara e nunca chegar nele a investigação. Exatamente. E aí, o Jigsaw percebe isso, vai atrás dele, joga um jogo com ele e fala, esse é o negócio, é assim, a gente sempre dá uma chance e eu quero recrutar você. E esse é o agente do FBI que trabalha pro Jigsaw e que continua... O agente Strauss, né? Isso. Que continua o legado do Jigsaw, porque o Jigsaw ele vai lá, depois que ele morre, tem tipo uma fita dentro do estômago dele que ele engoliu. E aí, quando na autópsia eles acham e na fita fala tipo... o jogo, vocês acham que eu morri, o jogo não vai continuar? Vocês estão errados. Ele continuou. E aí ele gravou várias fitas e deixou tudo planejado. E esse cara, esse agente do FBI, dá continuidade pra... Não só ele, mas isso Sim, é muito não plot. só ele, mas enfim, detalhes. Como eu disse, no episódio de Halloween do ano passado, o Jigsaw, ele deixou uma boneca russa gigante pra trás. A boneca russa é aquela boneca que você abre e tem outra dentro, e tem outra dentro, e tem outra dentro, e tem outra dentro. Então ele fez um plot dentro do plot, dentro do plot, e assim a gente chega em aproximadamente 8 filmes, porque alguns deles são meio... É porque são 8 filmes, são 9 filmes, na verdade, da... É porque um deles é o remake, né? Não, são 9 filmes normais, que é os Jogos então Mortais chegamos em 9. de 1 a 9. Aí tem o Jigsaw, que aí já não é os Jogos Mortais, porque o filme em inglês chama Só. Só 1, Só 2, Só 3, que é só de serra. E aí, o outro negócio é o Jigsaw. Jigsaw é o nome do serial killer e quebra-cabeça, significa quebra-cabeça. É isso que eu ia falar, que o John e o Jigsaw são a mesma pessoa. John é o nome oficial dele, ele se chama John Kramer. Só que a polícia chama ele de Jigsaw porque ele removia uma peça de quebra-cabeça de pele das pessoas que Mas morriam. ele abandonou isso, né? Parou de aparecer. Mas esse era o motivo de por que ele tinha esse nome. E é um quebra-cabeça, eu acredito que porque ele faz um enigma lá pra pessoa... Não, é porque ele diz que as pessoas que morrem, elas estão faltando uma peça fundamental nele. Então as pessoas que morreram, eles tiram essa peça. É verdade. Essa pessoa faltava alguma coisa, Uma né? metáfora. Tô precisando reassistir. Mas enfim, outra coisa importante disso. Então, com base em tudo que o Arthur falou, esse não é um filme só de suspense, não é só um filme de que, nossa, vai rolar mortes e coisas. É também um filme de investigação policial. Tem toda uma investigação policial de pano de fundo. Então o Jigsaw não só ele está tentando salvar o mundo, esse é o objetivo do Jigsaw, eu classificaria assim. Ele não só está tentando salvar o mundo, transformando as pessoas de acordo com a visão dele, mas ele também está tentando fugir da polícia para que ele possa continuar fazendo isso. Então ele precisa colocar umas armadilhas para os policiais e fazer outras coisas e tudo mais. E o Jigsaw, ele faz algumas coisas muito interessantes. Tem um filme que eu gosto muito, eu acho que é o 5º. Às vezes eu me perco na cronologia, estou precisando reassistir tudo. Não tivemos tempo para essa gravação. Tô precisando reassistir. Tô precisando reassistir Harry Potter e Jogos Mortais inteiros. Enfim, aí continuando. Ele precisa... É aquele da traqueostomia? Então, eu não sei. É o do policial Rigg. Que ele tá recrutando o policial, aquele que eu tava falando. É o 4. Que é aquele que no final tem o policial do segundo filme Isso, e um cara que ele tá no gelo, isso, assim. O Jigsaw, ele faz umas provocações muito interessantes. Então, no quarto filme, tem um policial, e aí esse policial quer resgatar outro policial que o Jigsaw sequestrou aí num momento passado, por outras fitas e tal. E aí esse policial, ele precisa passar por uma jornada em que ele precisa fazer algumas coisas pro Jigsaw para ir pegando as pistas e conseguir chegar nesse policial. E as coisas que o Jigsaw fala tem a ver com a corrupção desse policial, então ele tá tentando corrigir o policial e ao mesmo tempo fazer o policial reparar os erros. Então ele coloca o policial para punir pessoas que ele deixou sair impunes que não mereciam. Então, por exemplo, investigações que tinha... Não, eu acho que era o contrário, era pra ele salvar pessoas que ele tinha colocado injustamente na cadeia, porque ele era um policial corrupto, ele plantava evidências falsas na polícia, ele colocava droga, coisas assim, sabe? Pra pessoa ser presa, então ele tinha que salvar as pessoas que ele prendeu injustamente. Era uma coisa assim. Nossa, mas eu só lembro dele indo lá e fazendo as coisas de tortura e tal. Sim, mas ele não tinha que fazer. Ele tava num jogo, ele nossa, a família dele tava presa em algum lugar. Não, você tá ele tinha confundindo, esse é outro filme, esse cara aí não é policial. Eu tô falando do 5º. Então, porque o 4... O 5º é aquele policial negro, muito bonito. Sim, é o 4, é esse. Não, é esse, eu tô falando. Você tá falando do...
É o 4, é esse cara. Tá. É. Mas enfim, ele tinha que seguir uns passo a passo e ele tinha que fazer jogos. Esse é o ponto. Ele tinha que fazer jogos pelo Jigsaw. Ele é instruído a fazer. Não. Sim. Tá bom. Enfim, e aí o Jigsaw ele fica escrevendo nas paredes, ele explica por que aquele cara tem que ser punido, por que aquele jogo tem que rolar, e ele escreve nas paredes, tipo, veja como eu vejo, chegue mais perto, pro policial entender o que o Jigsaw faz. Isso é uma provocação muito perturbadora. O lance que ele faz é que esse é o motivador, que tipo, os jogos que ele tava fazendo eram em lugares diferentes da cidade. Então depois que ele saiu do primeiro, por que ele só não foi pra polícia? Porque no lugar tinha evidências de que esse cara que tá jogando está ajudando o Jigsaw. Então, se ele fosse pra polícia, as pessoas iam chegar lá e falar: ei, você é o Jigsaw. Entendeu? Então ele não podia fazer isso, ele tinha que terminar de jogar pra salvar os caras. Sim, sim. E aí era o jogo dele. É. E é isso aí, tem o metajogo, e aí o cara tinha que fazer o jogo no jogo dele, ele faz. E tem essa provocação, que o Jigsaw fica tipo, mano, se liga, eu tô fazendo isso aqui, assim assado. E tudo mais. E é um negócio que eu acho muito interessante, que me pegou muito. Porque é uma forçação, assim, que ninguém tá esperando o Jigsaw ficar com esse papo aí de entenda como eu entendo. Porque ninguém quer entender como ele vai entender. Porque você olha e você pensa, o cara é um serial killer. E tem toda uma coisa, assim, uma coisa de moral e valores. E é muito legal e é feito de um jeito diferenciado, assim, brutal, refinado. E uma informação importante, o Jigsaw ele não só tem um tumor no cérebro, no lobo frontal, que a gente já falou no episódio de Halloween do ano passado. Esse é nosso episódio de Halloween! Falar de... É, eu pensei nisso. A gente devia ter trazido decorações, né? A gente são os piores podcasters. Esse era perfeito, tipo, esse mês é Halloween, porra. Aí, ó, é isso, pra quem gosta de freestyle, esse podcast é um grande freestyle, todo dia. Não, hoje foi várias Top coisas aí que freestyles. não teve, né? Enfim, mas continuando, esse é nosso episódio de Halloween. Mas no episódio de Halloween do ano passado, a gente falou um pouquinho dos Jogos Mortais. E eu falei que o Jigsaw, ele tem um câncer no lobo frontal. E o lobo frontal é a região do cérebro responsável pela nossa personalidade e pelas nossas ações sociais. Então é o nosso sensor de mico. Toda vez que você vai fazer alguma coisa e você pensa, kkk, que vergonha, não vou fazer isso, as pessoas vão me julgar, é o seu lobo frontal que está falando. E ele também é o nosso sensor de certo e errado. É com o lobo frontal que a gente decide se deve ou não fazer alguma coisa. Então toda a nossa responsabilidade ética se deve a essa região. E ele tem um câncer nessa região. Então, ele não só passou por uma experiência traumática de ter um câncer, aí tem toda uma história que a mulher dele perdeu um filho e ela trabalhava numa clínica de reabilitação e a vida foi muito ruim com eles e tudo mais. Só que o câncer é numa região que justifica ele dar voz para uns negócios que não seriam socialmente aceitos. O que é um plot que eu acho muito legal, que eu não sei se é intencional, mas muito, muito bom. Eu falei isso ano passado e isso é ótimo. Só que o Jigsaw, além dele ter esse câncer que justifica as ações dele, uma informação importante é que ele também é engenheiro e arquiteto. E é por isso que ele mesmo constrói as armadilhas. Então ele compra o material, ele aluga uns galpões, ele faz os negócios lá ele mesmo. E as coisas meio que tem uma lógica dentro do filme. As coisas tem uma explicação de como que isso tudo rola. Eu achei isso muito legal. E por isso, no filme, fica altamente implicado? Qual é a palavra pra isso? Pra imply? Implícito. Implícito, isso. Fica pesadamente implícito no Então filme. fica explícito, né? Pesadamente implícito. Não, implícito. Mas é implícito. Tá, vai. Ele fica implícito porque eles não dizem exatamente, tipo, olha, ele tem câncer no cérebro, logo ele é um serial killer. Eles não dizem isso no filme. Mas o local do câncer dele deixa altamente implícito no filme de que é a motivação. Porque ele só virou um serial killer depois disso, apesar das outras experiências traumáticas que ele passou. As coisas ruins que uma coisa aconteceu. também importante pra gente levar em conta é não só o local, mas o fato dele ter câncer. Ele recebeu um diagnóstico de câncer, ele é um Sim, paciente sim. terminal. Exatamente. Isso muda as escolhas dele também. Isso também é um fator. Ele supostamente não tem consequências a longo prazo pra lidar. Então matar pessoas, apesar de que ele não considera que ele mata pessoas, ele não vai ter consequências graves, já que ele vai morrer em pouco tempo. Só que existe esse apelo, existe essa colocação. Ele não se considera um serial killer, E ele não se considera. um coach, sei lá. Inclusive, nesse filme aí, no 10, acontece uma cena muito engraçada, que ele tá lá no médico e o médico pergunta, o que você faz da vida? Aí ele fala, eu era engenheiro e tal, mas não trabalho mais com isso. E com o que você trabalha? Aí ele fala,
eu ajudo as pessoas a valorizarem mais a vida, não sei o quê. E aí o médico, então você é tipo um life coach? Aí ele, algo assim. É por isso que eu chamei ele de coach, inclusive, Sim. porque ele se autodenomina isso. Então ele tá fazendo, Engraçado. enfim, ele acha que ele tá ajudando as pessoas. O que é ótimo, porque um coach é isso, é um cara que acha que tá ajudando as pessoas e tá metendo louco, né? Enfim, muito bom esse filme. Olha quantas camadas, olha quanta crítica social construtiva rolando aqui. Crítica não intencional? Com certeza não. Eles não estavam querendo dizer que coach é um bagulho zoado, mas Não, eu já- acabei de extrair essa crítica. Não, isso já virou conhecimento comum. Já falam unanimemente coach como sendo uma coisa zoada, especialmente em filmes. Então, sim, eles estão pensando, o cara tortura pessoas, coach, que O meu engraçado. pai uma vez estava vendo uma palestra de um cara coach e ele tava falando sobre como ser coach é ser mal visto e como ser coach não é o que as pessoas acham que é. Era exatamente o que as pessoas achavam que era, mas não vem ao caso. Enfim, mas vamos lá, filme Jogos Mortais 10. Vou contar o começo e vocês contam o final, que vocês estão ligados que eu dormi. A sessão... A sessão... Não por nada com o filme. É que a sessão só tá pouquinho passando por causa do filme. 9h55 da noite, todos os dias. Eu sou uma mulher que trabalha demais, então eu acordo em média aí 5 da manhã e tal. E aí é complicado ficar no cinema até meia-noite assistindo, né? Não tem guerreiro que aguente. Mas enfim... A gente mora junto 10h99 e a Derra já tá querendo dormir, já tá fechando os olhos. Enfim, o filme é assim, tem o John, como eu falei, ele tem câncer no cérebro, como eu falei, ele é uma forma de serial killer estranho e... Enfim, O John é o Peculiar. cara que faz as coisas. ele é o cara que faz as coisas. E aí ele tá lá, o que é muito estranho, ele tá lá porque... Ele morreu. No passado ele já morreu, então esse filme é um filme que tá fora da cronologia. É que os filmes, eles não têm uma cronologia de verdade. Ah, porque eles têm. esse Até o cara- sexto. Não, é porque esse cara, o John, que é o Jigsaw, ele tá vivo no primeiro, segundo e terceiro filme. Só que ele aparece em todos os outros filmes em flashbacks, mostrando como que ele montou as armadilhas, como que ele instruiu os pupilos dele a continuarem as coisas, e fica mostrando. Então, por exemplo, esse filme, ele se baseia o filme 10, ele se baseia numa conversa de um flashback que teve, tipo, no 8º filme. Quando ele tava indo atrás desse tratamento experimental em outro país, que ele tava tentando conseguir. E, basicamente, ele vai atrás e fala com uma médica lá, que é uma moça que desenvolveu um tratamento que supostamente consegue curar qualquer coisa e que pode curar o câncer dele. O câncer que foi taxado como incurável. E uma coisa interessante, ela começa falando: a indústria farmacêutica quer me parar porque eu descobri a cura e se isso for ao ar eles vão perder dinheiro. O nome disso, gente, sempre que vocês verem alguém falando não, a indústria farmacêutica, mano, não é verdade. A indústria... Não é real, isso é um discurso claro de charlatanismo. Sim, exatamente. E assim que a gente viu, a gente ficou, nossa, mano, que discurso de pseudociência. Exatamente. Inclusive, a gente ouve muito pessoas que fazem tratamentos de medicina alternativa, de acupuntura, de homeopatia, essas coisas. As pessoas geralmente falam, essas críticas aos nossos métodos é por causa da indústria farmacêutica, porque aqui não tem efeito colateral, não custa caro. E o que acontece é que a homeopatia, os métodos alternativos, hoje são uma indústria multimilionária. Eles ganham Também, muito sim. dinheiro. E eles ganham muito dinheiro de você acreditar que essas coisas são melhores e que são contra os interesses da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica pode existir, eles podem ser capitalistas malvados, mas não tem a ver com tipo... Essas outras pessoas também estão ganhando dinheiro, também são capitalistas malvados. Não é sobre isso. O lance é que existem leis, existem critérios para um medicamento ser lançado. Ele tem que passar por estudos científicos que comprovam que ele funciona. E na medicina alternativa, não. Porque elas não são baseadas em evidências. Enfim, e aí o que acontece? Tem esse tratamento, a mulher falou e a gente ficou, nossa, ai que ruim que vai ser isso. Poxa... Que chato que eles vão usar essa desculpa aí. E aí ele chegou lá pra fazer o tratamento e pá, era charlatanismo. Descarrado e cuspido, cara. A gente viu e a gente falou, nossa, mano, isso soa tão ruim. E ele chegou lá e era isso mesmo. Inclusive, a gente vendo, a gente pensava, caramba, isso foi tão idiota. Porque o que acontece é que o cara chega lá, eles falam, vamos te anestesia, fazer uma cirurgia,
E aí eles deixam ele com a cabeça enfaixada assim e tal, e ele sai e fica tipo, agora eu tô curado. E aí ele volta pro lugar pra dar um presente pra médica, e tá tudo quebrado lá. E aí ele tira a faixa e vê que não tinha, nem rasparam o cabelo dele. E eu fiquei pensando, nossa, que idiota, como o cara nem sentiu dor no negócio depois da cirurgia, como que ele caiu nisso? E a resposta... Quando ele tirou a faixa da cabeça, eu olhei e pensei, o que tá pensando? O que tá acontecendo? Até ali eu não tinha entendido, não. Pô, e aí... Eu também não. E aí, o lance é que, tipo, depois que a gente descobre que, nossa, não tinha machucado, nem rasparam a cabeça dele, como que ele caiu nessa, a gente pensa, nossa, que burro, né? Ou o roteiro não faz sentido. Só que ele faz total sentido. Porque ele é uma pessoa vulnerável, uma pessoa desesperada. E pessoas desesperadas, pessoas vulneráveis, são as pessoas mais propícias a cair em golpes. Porque elas querem acreditar. E eles se esforçaram na farsa, qual é? Os caras fizeram um plano legal, botaram um DVD lá de... Deram uma credibilidade. Tinha um amigo dele do grupo de apoio de câncer que recomendou pra ele que estava envolvido no esquema. Fizeram ele acordar no meio da cirurgia e eles estavam fazendo uma falsa cirurgia lá. Pô, eu achei que os caras... Não, foram bem. Se ele só apagasse e acordasse no outro dia, né? Mas ele acordou no meio da cirurgia e tal, tudo rolando. Exatamente. Enfim, e aí aconteceu isso. Mas é muito engraçado, porque quando ele chega lá, tá na tela do computador e aparece, tipo, um negócio assim, tutorial de cirurgia no cérebro pra leigos, um bagulho assim, tipo, muito idiota, tipo, Brain Surgery for Dummies, que era um vídeo que tava tocando. E aí, o ponto é... Ele vai lá e ele decide punir as pessoas da clínica porque elas estão iludindo as pessoas. E é isso, mano. O Jigsaw, divulgador científico, não pode me ferir. Sim. É sobre isso esse filme, cara. Porque sim, você ser um charlatão é um abuso. Exatamente. Para isso, para tudo. Aqui é o Vago do Futuro, editando esse podcast de madrugada. Aconteceu umas coisas aí, a gente tá usando 2 gravações... E eu não consegui amarrar essa gravação com a outra gravação. Então é o seguinte, voltamos um pouquinho no tempo. Agora o camarada Disney vai explicar o que aconteceu no 8º filme, o flashback que foi baseado nisso. Não consegui amarrar eles usando coisas dos outros vídeos, então tá aqui a amarração. Bom podcast aí pra vocês. Esse filme... Ele se baseia o filme 10, ele se baseia numa conversa de um flashback que teve, tipo, no 8º filme, alguma coisa assim. Que ele chega numa empresa de seguros, seguro de vida dele, e fala, descobri que tem um tratamento de câncer experimental num outro país, que tá tendo ótimos resultados. Vocês me pagam pra ir lá? E aí o cara da empresa de seguro fala assim, ele tá morrendo, então isso não vai dar dinheiro. Eu sou um capitalista mau. E aí o Jigsaw põe ele e todo mundo da equipe dele numa armadilha lá. Então é tipo isso, pra se vingar do capitalismo. Não, e fez pouco, porque o cara trabalha vendendo seguro e ele não acredita que os seguros seguram nada e eu sou contra a gente que não acredita no próprio trabalho. Eu, como uma pessoa que acredito muito no meu trabalho, em todos eles eu tenho um 5, defendo muito. É que o trabalho de um cara que vende seguros é ganhar dinheiro, não é segurar a vida das pessoas. Exato, só que aí que tá. Então ele acredita plenamente no emprego dele. Não, é que a finalidade de todo trabalho, no fim das contas, é ganhar dinheiro. Só que o meio que você vai ganhar dinheiro com esse trabalho tem que ser um meio que você tem que acreditar aí, exceto se você não tiver opção. Exceto se você seja um enganador, um salafrário. Porque aí o seu objetivo é só ganhar dinheiro. E enganar os outros. Então, é isso que eu tô criticando. Eu tô falando que você tem que acreditar no seu trabalho. Se o seu trabalho é enganar e você não acredita, eu estou te criticando também. Não, como assim? Se você é um enganador, se você tá fazendo aquilo sem que você acredite que vai ajudar só pra obter dinheiro, você não acredita. Sim, mas aí o seu trabalho é enganar. E aí você acredita que você tá enganando, que você é um ótimo enganador. Sim. Imagina o seguinte. Mas não que aquilo vai funcionar, senão você tá se enganando também. Imagina o seguinte. Um mágico que não acha que consegue enganar as pessoas. Ele acha, as pessoas vão comprar a brisa aqui mesmo sabendo o que tá acontecendo. Achei paia demais. Como assim? Isso é toda a definição de mágica hoje. Não, mas a definição de mágica hoje é enganar de verdade. Fazer a pessoa achar, eita porra, mágica. Não, é enganar as pessoas apesar delas saberem. Mágica. Eu também. Não, é porque, tipo, os mágicos hoje, por causa de uma... Gente, momento pra falar sobre mágica, tá? Porque isso é uma discussão muito séria entre os mágicos. Porque
A Que diferença... é uma comunidade que o Disney está inserido. Sim. Basicamente, existe uma linha muito tênue entre um mágico e um charlatão. E essa é a diferença. Um charlatão é o cara que acha que ele pode enganar as pessoas e tá tudo bem. Esse cara não é mágico. Ele não é bem visto pela comunidade de mágicos. Aí tem os caras que é tipo, mágica. Eu não quero enganar as pessoas. Eu quero que as pessoas saibam que o que eu vou fazer é um truque e mesmo assim elas ficarem maravilhadas. Elas não terem ideia de como isso foi feito. Isso é a abordagem honesta. E a maioria dos mágicos, os mágicos que se prezam como mágicos, sim, eu tenho opiniões sobre isso, eles estão inseridos nisso e eles também estão inseridos em, por exemplo, debates anti-pseudociência. A comunidade mágica foi a primeira comunidade a começar a lutar contra pseudociências. Porque você pega lá em 1800, a comunidade científica era quem estava fazendo as pseudociências. Era, os caras que faziam coisa de sessão espírita, de homeopatia. Foi quando nasceu todas as pseudociências que as pessoas usam hoje. Porque os métodos não estavam bem desenvolvidos. E aí, você tem os mágicos. O que acontece? Eu vou contar uma história de um mágico que chama Houdini. Grande escapista. Um O cara grande botava escapista. ele dentro de um cofre, botava o cofre dentro de um bloco de concreto e jogava no meio do mar. E aí, quando eles chegavam na praia, ele tava lá de sunguinha bebendo água de coco. O homem era foda assim. Sim, sim. E aí, o cara, ele era tipo ótimo, ele sabia fazer os bagulho lá, e o cara era fantástico. Conquistou o mundo com a mágica dele, com o escapismo dele, até que um dia a mãe dele morreu. O cara ficou completamente deprimido, completamente arrasado. Ele não conseguiu escapar dessa. Ele não conseguiu se despedir da mãe dele. E ele se perguntou, como que eu escapo dessa? E ele não conseguiu. Até que um amigo dele, inclusive, sabe quem é esse amigo dele? Sabe quem é esse amigo dele? Desculpa, eu não posso falar isso. Prefiro que não fale, mas pode falar. O Sir Arthur Conan Doyle, o cara que escreveu Sherlock Holmes. Ele era espírita. E em 1800, os espíritas eram sinônimos de charlatães. Hoje em dia é sinônimo de religião, que dá pra dizer que também é charlatão, mas aí são todas as religiões. E aí, naquela época, os espíritas eles eram particularmente charlatões porque eles faziam truques extremamente elaborados pra, tipo, nossa, estou falando com os mortos, nossa, estou sentindo a sua mãe aqui e eu vou falar pra... Tô sentindo sua mãe. Ah, não! Me quebrou, mano. Estou assim... Desculpa. Foda. Eu percebi o que eu tinha feito no instante que eu falei, mas eu pensei, não, eles vão deixar passar. Eles são profissionais. Mas acho que só o Vado é profissional. Eu sou tão profissional que eu senti que eu tinha que parar esse momento aqui pra ressaltar. Porque afinal esse podcast aqui é entretenimento, né não? É verdade, é verdade. Enfim, estou Se sentindo era pra ser sério, chamava palestra. Enfim, estou sentindo a presença da sua mãe aqui e vou passar uma mensagem pra ela. E é tipo, essas coisas chocam as pessoas. Porque as pessoas que são vítimas desses golpes, elas acreditam que essa mensagem é uma coisa real. Quando na verdade eles estão dando uma mensagem genérica, falando por parábolas, e a própria pessoa preenche as lacunas. Mas a pessoa acredita tanto nisso porque ela está num momento vulnerável, num momento que ela está passando por perda, por luto. E isso é vergonhoso. Vergonhoso, eu acho isso horrível. E o Houdini descobriu isso. Por quê? Ele foi lá, na sessão espírita, tentar falar com a mãe dele. Enquanto estava acontecendo, ele estava percebendo os truques em moção. Os truques que são os mesmos que ele usa para outras coisas. O negócio de, nossa, vou fazer a mesa tremer. Nossa, vou dizer pra você o que a sua mãe tá me dizendo. Isso são truques extremamente conhecidos que os mágicos ilusionistas, os mentalistas, que são os mágicos que fazem esse truque só falando, pra, por exemplo, convencer você de que ele tá lendo a sua mente, que ele sabe algo que só você deveria saber. Isso são truques extremamente bem estabelecidos, que estão tipo, escritos em livros de mágica. E são esses mesmos truques com essas mesmas técnicas que os espíritas usam, por exemplo.
E o Houdini, ele foi atrás disso, ele viu que esse era falso, ele pensou, não, eu vou achar um que seja de verdade, para eu poder falar com a minha mãe. E ele começou a ir atrás de vários e vários e vários, e ele foi vendo que todos eram falsos. Ele chegou a oferecer um prêmio em dinheiro para quem conseguisse provar que funcionasse, para ele poder falar com a mãe dele. Não achou, e quando a esperança dele morreu, ele começou a só ir desmascarando charlatões. E ele foi o primeiro mágico, até onde eu sei, que fez isso, que entrou nesse debate. E depois disso vieram outros. Por exemplo, o James Randi, um cara que estava vivo há até pouco tempo, que Deus o tenha. Ele era um mágico também escapista, também ilusionista, e que ele até era mais radical nesse negócio, nesse debate da comunidade mágica. Ele, por exemplo, se recusava a se chamar de mágico, porque ele achava que se chamar de mágico era algo que estava associado com o sobrenatural. E o sobrenatural não existe. Então, ele, por exemplo, se chamava de conjurador, porque ele achava que ele conjurava truques. Né? Isso faz mais sentido em inglês, porque em inglês é um verbo que pede por truques. É tipo, conjurar, você conjura truques. Ok. E é tipo isso. Então... Se esse nome não fosse mais legal, eu ia achar zoado demais. Eu acho mágico muito mais legal. Mas conjurador é bem... Não, conjurador é bem mais legal. Mas enfim, é que mágica implica em misticismo, implica em forças sobrenaturais. Acho que conjurador pra mim implica em também. Não importa. E aí, mas assim, ele é radical, os mágicos ainda se chamam de mágico. Então ele tem um TED Talk, por exemplo, que ele vai lá, ele começa o TED Talk, pega uma caixa de remédio homeopático, vira tudo, toma tudo, começa a falar, e depois ele explica que aquilo é remédio homeopático, e que os caras têm audácia de, por exemplo, escrever na bula, falando assim, se você consumir demais, liga pro centro de controle de doença, porque você tá intoxicado. E ele, tipo, eu tenho feito isso todos os dias, em todos os shows que eu faço, por 10 anos. Nunca aconteceu nada, porque isso aqui é água com açúcar. Então, o cara é bom. E aí, ele... Mano, é delicioso ver. Por favor, procurem esse TED Talk, velho. O James Randi, ele é muito velhinho, era. Nossa, o mundo perdeu um grande homem, gente. É isso aí, James Randi. E, além dele, tem outros. Então, tem, por exemplo, o Darren Brown. O Darren Brown é um britânico, e ele tinha um programa de televisão que ele fazia isso, que ele ia lá e ia atrás de charlatões e mostrava, ele chegava e mostrava ele mesmo fazendo o truque 1000 vezes melhor a ponta dele enganar os charlatões. Mas para o espectador, para quem está assistindo, ele falava, gente, estou indo aqui, estou fazendo coisas falsas. Então ele ia lá, por exemplo, para pessoas que liam mentes. Ele ia lá e lia mentes melhor do que elas, e as pessoas ficavam tipo, tinha um debate enorme que o James Randi foi praticamente como o James Randi entrou nesse debate, que tinha um cara que falava que ele conseguia dobrar colheres com a mente dele. Esse cara tá vivo até hoje, ele é milionário, ele vende cursos de como dobrar colheres com a mente, e ele acredita de verdade que ele dobra colheres com a mente. Só que o cara tava obviamente fazendo truques. Tipo, ele vai e aí ele tipo amassa a colher quando as pessoas não estão olhando, e aí ele segura de um jeito que parece que ela não tá amassada, e vai mudando pra parecer que ela tá amassando, mas ele só tá jogando pra frente a colher que já tava amassada. Coisas assim, sabe? Só que o cara... Ele enganou tanto as pessoas que ele se enganou e ele acha de verdade que ele tem esses poderes. O James Randi, eu voltei pro James Randi, desculpa, porque eu lembrei de mais coisas. Ele tinha um prêmio de tipo $1 milhão que ele falou nesse TED Talk, inclusive, que ele oferece $1 milhão para quem conseguir provar qualquer coisa sobrenatural. E ele chegou a um ponto... Mano, e sabe o que é o melhor que eu acabei de pensar agora? Eu acho que ele nem tinha $1 milhão. Ele tinha, porque ele fez isso, ele arrecadou isso como universidade. Ufa. E aí... Seria mais engraçado se ele não tivesse. Seria, mas ele começou isso para as pessoas provando que elas têm poderes sobrenaturais. E aí, conforme foi passando e ninguém ia, as pessoas, elas iam na televisão mostrar isso. E só iam pessoas, tipo, bem ruins, pessoas, tipo... simples. Porque os charlatões profissionais sabiam que eles não podiam provar, porque eles sabiam que o que eles estão fazendo é errado. Então ele convidava os charlatões profissionais, os grandes charlatões, e eles não passavam perto daquele programa. Porque se é o ganha-pão deles, eles não querem, eles sabem que eles estão mentindo. Agora, os pequenos, os caras que
que acreditam mesmo que eles têm superpoderes, eles iam lá. E eles eram provados como fraudes o tempo todo. Depois de muito tempo dele não conseguir entregar esse prêmio pra ninguém, ele expandiu isso. E aí ele começou a falar das pseudociências, da homeopatia. E ele basicamente foi lá e deu esse prêmio e falou assim, gente... E não deu, né? Ele colocou, ele mudou esse Ofereceu. prêmio, ofereceu o prêmio para quem fosse lá na universidade e conseguisse provar com evidência científica de que a homeopatia funciona, de que a acupuntura funciona. E ninguém nunca coletou esse prêmio. Isso é engraçado. Jogada de mestre dele. Porque tem gente que pensa, nossa, os cientistas aí, eles só querem saber de não fazer esse negócio. Bicho, quem que não quer ser o cientista que não quer descobrir que beber água cura alguma coisa, viado? Exatamente. Não, todos os cientistas partem de pressupostos. Meu irmão, me diga um cientista que não quer descobrir que gravidade é mentira. Você vai entrar pra história. Então ele não tinha como ele perder nessa situação. Exatamente. E se alguém chegasse lá e provasse, ele com certeza daria o prêmio pra essa pessoa, porque ele é digno, o cara, ele é honrado, mano, o cara é bom. Era. E é isso aí, mano. Enganar as pessoas é uma coisa ruim, é uma coisa zoada. E o Giga só sabe disso, eu sei disso, o Arthur sabe disso, o Vab sabe disso. E a gente quer que todo mundo saiba disso. Exatamente. E, continuando o negócio do Darren Brown, que eu saí no meio, desculpa, tem um episódio fantástico, que ele vai num centro espírita nos Estados Unidos. Por que ele foi nos Estados Unidos? Porque, além de lá ter muitos, o espiritismo ser muito predominante lá, ele é britânico. Então ele fazia muitos desses shows nos Estados Unidos, gravava nos Estados Unidos, porque as pessoas não iam reconhecer ele lá. Porque se as pessoas reconhecessem ele como o cara que desmistifica charlatões, elas não iam participar do negócio. Então ele fazia isso. E aí ele foi nos Estados Unidos e ele chegou lá num centro espírita em que as pessoas faziam sessões espíritas de ir lá e, nossa, vou falar com os mortos e, nossa, eu tô sentindo uma pessoa que tá procurando uma filha. E aí uma pessoa que a mãe morreu começa a chorar já no negócio. E aí ele fala, você... E tipo, quando você vê de fora, sem você ser a pessoa frágil, parece idiota, parece que o cara... Tem uma mulher que ela é a médium mais famosa do mundo. Eu não sei se ela morreu já, mas ela era a médium mais famosa do mundo. Ela fazia leituras, falava com os mortos, a ponto dela cobrar, tipo, sei lá, $100 mil pra você entrar numa fila e dali 5 anos ela te ligar e fazer uma leitura do seu passado por telefone de 3 minutos, e as pessoas pagavam. E aí, tem gravações dessas coisas. E foi um cara defender essa mulher no programa do James Randi uma vez. E o cara chegou e falou, não, essa mulher, ela faz de verdade, ela é um gênio, ela deduziu o nome do meu filho que morreu, sem saber nada sobre mim. E aí o James Randi vai lá, pega a gravação, e a gravação a mulher fala, sim, seu filho, né? O nome dele começa com um B. E aí o cara fala, não. Então é com C. E ela, tipo, foi chutando letras comuns e depois de, tipo, 8 tentativas ela acertou a primeira letra do nome. E aí você fica, será que ela realmente tem poderes? Não, ela tá chutando letra. Só que a pessoa tá num momento frágil, então ela tá mais como é que fala isso? Propensa a acreditar. Isso, mais propensa a acreditar nessas coisas, a ser vítima dessas coisas. E aí, o Darren Brown foi lá, voltando pro Darren Brown, ele foi lá num centro espírita nos Estados Unidos e ele chegou lá dizendo que ele era um médium. E ele foi lá e todo mundo foi lá, pegou um grupo de pessoas da rua, trouxe lá pra dentro do centro espírita e ele fez o negócio e as pessoas, tipo, chorando, assim, nossa, ele realmente falou com o meu pai, falou. Quando acabou o negócio, os próprios caras do centro espírita estavam falando, não, esse homem é um homem iluminado. É um homem com poderes, assim, muito além do que a gente já viu. O cara é fantástico. E aí o cara terminou, contou pra todas as pessoas, porque ele é contra charlatanismo, ele contou pras pessoas que ele estava fazendo uma fraude e que era pra mostrar que aquela religião, aquele esquema de pirâmide do caramba era uma fraude. E ele fala no começo, assim, talvez, se você vendo esse episódio você acha que isso é de mau gosto, você se sente incomodado, tudo bem, essa é a minha intenção. Se você se sente incomodado, você tá errado. Você tem que se sentir incomodado com isso. Entende?
E é sobre isso, mano. É sobre isso. Se você ver esse episódio e se sentir incomodado, é porque é assim que eu me sinto quando eu vejo isso acontecendo sem a pessoa revelar no final. É sobre isso. Exatamente. Porque é a mesma coisa, só que pior. Sim. E isso é muito legal. E esse filme foi sobre isso. E foi muito plot, porque assim que a gente viu o negócio da clínica lá, falando que era isso, a gente ficou, nossa, mano, olha que bosta, por que eles colocariam assim? E é por isso. Os caras pensaram. Inclusive, uma informação importante. Essa é a parte aí do começo do filme, né? Estamos carregando poucos spoilers. Porque a partir da metade do filme pra frente eu dormi. Não por nada contra o filme. É que essa sessão, ela só tá passando 9h55 da noite no cinema. E eu sou uma mulher que trabalho muito, acordo umas antes das 6, né? Umas 5 e tantas da manhã, vários dias. É difícil aí me manter acordada. Nada pessoal, mas eu dei uma pequena dormida e esse aí é o plot inicial. E aí depois ele vai resolvendo a coisa do jeito dele aí. É que o lance é que quando começam os jogos de verdade, quando o filme decide que vai ser um filme de terror, ele fica uma merda. Aquele filme não é bom não, gente. Assim, tem a premissa é legal, o negócio de falar de pseudociência, de enganações, excelente. Mas Essa é a filme... leitura nossa do filme, inclusive. Sim. O filme não é aberto Não. sobre É aberto, nada sim. disso. Mas Bom, que aconteceu uma pseudociência, um charlatanismo óbvio, aconteceu e que ele tá punindo um charlatanismo óbvio, isso aconteceu, isso é fato. Ele não tá punindo, ele não diz que ele tá punindo. Não, ele está dando uma chance. Ele dá uma chance pra todos eles. Ele só decidiu escolher eles porque eles estão enganando pessoas. E ele sabia quem eles eram, né? É, sim. Sim. Não, então ele não sabia, ele reconheceu o médico que era tipo o taxista que levou ele, e aí ele achou o taxista e, enfim, é isso aí. E aí, inclusive o taxista sobreviveu, por isso que o cara contou pra ele, porque ele sobreviveu ao negócio. Enfim, e aí, começam os jogos, e os jogos, cara, sem pé nem cabeça nenhum, tinha uma parte lá que o cara tinha que fazer cirurgia no próprio cérebro, sem anestesia. E era tipo, cara, esse cara não vai sobreviver, não tem isso. Você faz cirurgia, tipo, aberta no seu... As pessoas, às vezes, elas têm chance de morrer numa cama de hospital. E o cara tava, tipo, num galpão abandonado com as coisas não esterilizadas. Esse cara ia morrer de sepsis, rapidinho. É que que... sepsis? Conta aí. Não, o que é sepsis? Conta aí pras pessoas. São infecções que vão estar na sua corrente sanguínea. Então você vai pegar lá uma bactéria, alguma coisa assim, e ela vai conseguir se proliferar na sua corrente sanguínea e viver livremente aí no seu corpo. E isso é extremamente perigoso porque consegue colonizar o seu corpo inteiro. E o sangue é uma das coisas mais nutritivas que existem para uma bactéria, porque ele está literalmente carregando nossos nutrientes pelo nosso corpo. Então ele é uma matéria-prima maravilhosa. Sim, e é uma infecção sistêmica, né? Que, como ela disse, afeta o corpo inteiro e a pessoa frequentemente morre. Não tem antibiótico que salva uma pessoa de sepsis generalizada. Enfim, e aí, o que eu tava falando? Esqueci. Você passou a palavra pra ele falar a outra metade do filme, né? Isso é verdade. Tá. Eu ia falar, o diretor acabou aí um pouco a criatividade pros jogos, o que fica inconsistente com o personagem. Porque uma coisa legal desses filmes também é que o John... ele é engenheiro e arquiteto, ele fala isso nesse filme, inclusive, e ele mesmo monta as armadilhas, então ele compra as coisas no galpão, aí ele vai lá, monta as coisas e tudo mais, os equipamentos que ele tá usando, do jeito que ele quer que fique, e isso é uma coisa que também é super consistente. Então esse filme, ele tem vários pontos que fazem muito sentido. Então ele ter tido vários traumas aí com o câncer dele, essas coisas, ele ser um paciente terminal, o câncer ser no lobo frontal, ele ser engenheiro e arquiteto, são coisas que compõem um negócio assim que fica interessante. E em outros filmes... Só que aí o diretor não é engenheiro e arquiteto, né? Daí fica difícil, às vezes. Sim. Enfim, o roteirista, não sei, alguém Mas, assim, achou que era uma boa em ideia. Em outros filmes, é muito legal porque os jogos, eles geralmente têm a ver com o que a pessoa faz. Tem a ver com o que a pessoa... Por exemplo, tem um cara lá que ele tentou... acho que no primeiro filme que isso acontece, primeiro ou segundo, é um caso que mostra em paralelo. É um cara que tinha tentado se matar, o cara tinha tentado cortar os pulsos. E pro Jigsaw, esse é o maior crime que uma pessoa pode cometer, que é não valorizar a vida. Então ele foi lá e pegou um cara que tentou se matar e pôs ele num negócio que era tipo uma sala cheia de arame farpado com navalhas. E o cara tinha que passar por isso, tipo, pelado, pra sair, pra escapar do outro lado. E aí então era uma coisa, tipo, personalizada pro que o cara fez. E se ele não saísse, ele morria. E pro cara conseguir se safar. E aí, nesse filme, isso vai pela janela. Os negócios é tipo,
coisas genéricas ali, assassinatos genéricos que poderiam servir pra qualquer um deles e que não dá uma lição pra nenhum deles. Ah, o negócio da cirurgia de cérebro tem a ver com a cirurgia de cérebro. E a era última- o único cara que não fez a cirurgia de cérebro. Pode Ele crer. era tipo anestesista. Ah, não sei, eu dormi. E a última da mulher tinha um pouco a ver também. Sim, o da mulher era o único que tinha a ver. É. E esse era o único plot twist do filme e foi muito legal. Mas tinha uma mulher que ela era tipo. Ela era uma das pessoas que estavam lá só junto, tipo, ajudou no esquema. Mas ela tinha que, tipo, cortar a própria perna fora com um fio de uma corda lá. E aí ela tinha que, tipo, tirar a medula do fêmur dela. Como que isso explica alguma coisa sobre o que ela fez? Ela só tava junto, sabe? O que ela fez? Ela não se cadastrou na fila de doadores de medula. É, boa. Inclusive, qualquer pessoa pode ser doadora de medula óssea, você pode ir no hemocentro mais próximo e se cadastrar. E eles vão pegar uma amostra de sangue, acho que de 5 ou 10 ml, pra ver se tem um doador compatível. E aí, se tiver, algum dia, eles vão te ligar. É muito raro achar um doador compatível. Eu sou doadora já há 8 anos, nunca me ligaram. E geralmente as pessoas que precisam de doação de medula são pessoas que têm leucemia, que afeta principalmente muitas crianças. Então, se você tem mais de 50 quilos e está disposto, procura esse serviço, se cadastra, porque isso dá chance para muita gente. Enfim. E vocês sabem como funciona o tratamento de leucemia? Por que precisa de doação de medula? Curiosidade aleatória. Eu Sabe? sei. Muito legal. Eles precisam jogar e bombardear a medula da pessoa com radiação pra destruir a medula da pessoa e colocar uma nova medula ali. E aí a pessoa vai desenvolver. Isso também é um tratamento, não sei o quão difundido ele é, mas também é um tratamento para doenças autoimunes. Porque se a pessoa tem um sistema imune que está atacando o próprio corpo, a melhor forma de... Tipo, você pode inibir isso, você pode usar, por exemplo, corticoide, que deprime o seu sistema imune. Só que, às vezes, isso não funciona. Às vezes, os tratamentos convencionais não são o suficiente e continua pondo a pessoa em risco. Então, você vai lá e tira o sistema imune da pessoa, com radiação, e coloca um novo. E aí, esse novo sistema imune não vai atacar o corpo. Então, são coisas Isso desse tipo, muito porque a legal. medula é o lugar em que a gente produz células sanguíneas, Exatamente, né? exatamente. Então lá produz as hemácias e também as outras células responsáveis pela nossa defesa corporal, nossos leucócitos, que é o que a gente Exatamente. conhece aí como glóbulos brancos, né? E, inclusive, existe agora, entre muitas aspas, um tratamento para AIDS baseado em doação de medula óssea, porque sim. existem pessoas que são naturalmente imunes à AIDS. AIDS é uma doença que ataca as células do sistema imune. E tem pessoas que nascem com células do sistema imune que não são alvos da AIDS. Isso só não é muito difundido porque a chance é muito baixa, né? É, a porque pessoa tem achar que ser um imune doador à AIDS e compatível com você. Sim. Enfim, doem medula, doem órgãos, é uma coisa aí que faz muita diferença pra muita gente. E, enfim, voltando ao assunto. Mas foi muito legal o filme, Não a foi, parte não. que eu vi, o comecinho, eu entendi lá muitas coisas. É um filme que tá fora da cronologia, como eu falei, ele vem antes do filme 3. E o Jigsaw, ele fez aquele esquema da boneca russa, não sei se eu já falei isso no começo. Não falou. Mas o terceiro filme, que é o filme que o Jigsaw morre, ele tem lá a fita no estômago, né? Que ele deixa pra trás, recrutando um agente do FBI pra continuar fazendo os jogos dele e tudo mais. E aí os jogos continuam rolando, e aí ele deixou pra trás um super plot, que é a maior boneca russa do mundo. E a boneca russa é aquelas bonecas que tem uma boneca dentro da boneca, dentro da boneca, dentro da boneca, e são muitas bonecas. E foi isso que ele fez, e assim a gente chegou em 9 filmes. Então, Os Jogos Mortais é um filme que eu acho ele muito bem arquitetado. E nesse filme é muito interessante, porque o John, ele é engenheiro e arquiteto, e aí a moça que vai operar ele, a falsa médica, ela fala com ele e pergunta o que ele faz da vida. E aí ele fala que ele era engenheiro e arquiteto, só que agora ele não tá trabalhando mais com isso, que ele tá ajudando pessoas a valorizar a vida delas. E aí ela fala, tipo, você é tipo um coach. E ele fala, é como se fosse isso. E muito engraçado, porque ele tá literalmente torturando pessoas e tudo mais, e fazendo coisas que estão muito aquém da nossa ética social. E ele é um coach. E é assim que coach se parece, né? Um cara que não tá, na verdade, ajudando. Ele tá se metendo louco e tá falando que tá fazendo esse trabalho. Então tem essa coisa aí também dentro disso. Então, são muitos dilemas envolvidos, muita coisa legal acontecendo. É muito interessante os plots por trás. Eu tenho muita curiosidade de ver quem são as vítimas que ele vai escolher, por exemplo, quais são os critérios. Enfim,
É muito legal. Eu curto muito, muito esses filmes. E é isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu gosto muito dessa faceta do homem aí, porque todo mundo acha que isso começou com Thanos, mas já tinha outras histórias antes de vilões que eles são um cara com um senso de justiça tortaço. É. E eu acho que isso torna muito interessante, especialmente no caso dele, que eles não tentam fazer parecer que ele tá certo nunca. Ele realmente é um cara que tá alucinado. É. Então eu acho que isso é maneiro, muito mais legal do que todos os vilões têm que estar certo. Depois do Thanos teve Nossa, isso. sim. Nunca mais deixaram um vilão só ser mal, tá ligado? É. E agora a gente vê, sei lá, Gato de Botas 2 e a gente pensa, caramba, o João, como chama ele? Joãozão. O Joãozão, meu Deus do céu. Não sei também. É que é um cara que não existe, né? Ele é uma música de um folclore estadunidense. de algum lugar. Não importa, ele é um cara que no filme ele só é, tipo, mal e que ele não tem nenhuma faceta redimível, ele é só um vilão caricato. E isso... E isso é tão simples, é tão não sofisticado, Sim, mas, exatamente. mas é tão legal ver isso, né? É porque quando vieram os Thanos, os Jigsaws da vida, isso era uma desconstrução do normal, que eram vilões só maus. Mas agora virou a norma. Então voltar pro antigo é uma quebra da nova norma. Aí fica É assim ponto de que- vista refrescante. É assim que cultura acontece. E é sobre isso. E é isso aí, gente. E pseudociência é chato, charlatanismo é muito chato e é errado, porém torturar as pessoas também é errado. E nem todo mundo que vai ganhar ou vai perder, vai perder. No final tá todo mundo errado. Todo mundo vai perder. E é isso aí. Menos o James Rand. E aí doem. Ai, a gente que perdeu ele. Ó. A gente perdeu ele. Enfim. Isso aí doem coisas. Ai, Todas as inclusive uma coisas. curiosidade interessante. Gente, eu amo mágica. Eu sou apaixonada por mágica. Se vocês tiverem um show de mágica, por favor, apresenta pra mim. Vamos chamar o Gabriel? o Gabriel Mágico. Mano, eu amo o Gabriel Mágico. Ai, vamos fazer aqui no episódio, meu Deus. Enfim, Gabriel, você é o próximo. Assista Enfim. esse episódio. E aí, continuando. Enfim, muito legal. Continuando não, terminando, encerrando. Isso. Por hoje é só, galera. Espero que nada. Beijão pra vocês. Espero Obrigada que a quem vocês- acompanhou até o final. Isso. Tchau. Tchau. Fechou. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.